A gente tem um foco muito reduzido para analisar as coisas que são sistêmicas, né? Isso aqui é uma região de agricultura familiar. Todos os lugares onde a gente pode usar um trator, eles estão tomados por monocultura de milho transgênico, como a gente vê aqui, ou por uma monocultura florestal de eucalipto, algumas de pinos e a maioria também de acácias para lenha. Então é uma região que não se presta muito para o agro, porque é um relevo muito irregular, um relevo muito acentuado, mas ainda assim o que a gente vê predominando são as monoculturas. Aqui a gente tem um talhão de milho, mas lá do outro lado, se vocês repararem, a gente tem monoculturas de eucalipto. E os únicos lugares que sobram com a mata secundária já degradada são os lugares muito íngremes para se trabalhar mesmo manualmente. Então o problema que a gente tem não é necessariamente o agro. Então a gente tem alguns lugares que ficam como monocultura por 3 meses, outros lugares que ficam com a monocultura de acácia por 5 anos aproximadamente para lenha, outros lugares que ficam com a monocultura de pinos ou de eucalipto talvez por 15 anos. Então você tem ciclos de ocupação do território, mesmo do território onde predomina a agricultura familiar, você tem ciclos de ocupação do território que nada tem a ver com a saúde das pessoas, que nada tem a ver com a autonomia das pessoas ou com o bem-estar do lugar e das pessoas. Sim, a gente usa um pouco da lenha produzida para aquecer as casas no inverno aqui no Rio Grande do Sul, mas a gente poderia ter a fibra, a madeira, o combustível como subproduto de um manejo florestal diversificado. Inclusive seria o correto a se fazer, né? A definição mais antiga de agricultura, que não fazia uma distinção entre agricultura e pecuária, é a capacidade de produzir, né, alimentos, madeira, fibra e combustível a partir dos solos, dos rios, dos lagos e dos oceanos, né? Os corpos hídricos têm uma função também de produção alimentar. E a gente esquece disso, né? E aí a agricultura foi transformada, na verdade, numa grande plataforma de escoamento, que a gente vê como é que fica, ó, quando tira as acácias atrás de mim aqui. Vai ficando assim, um solo edificado, e toda vez que tira as acácias eles queimam, e aí recomeça a coisa como uma queimada, né? Mas então a gente tem uma agricultura que o papel dela era esse, e aí o papel da agricultura passou a ser o quê? Passou a ser criar uma plataforma de escoamento, ocupação de território para grandes corporações, pessoas muito ricas, e aí cria uma plataforma de escoamento de petroquímicas, mineradoras, parte do adubo químico que é usado vem da mineração, parte do adubo, dos agrotóxicos, dos pesticidas, dos fungicidas, todos os cidas, né? Tudo que mata, vem das indústrias petroquímicas, e um combinado entre as petroquímicas e as farmacêuticas, as sementes transgênicas, o estudo da genética na botânica que vem sendo bancada há muito tempo pelas grandes corporações, que também são as corporações que detêm o controle dos conglomerados petroquímicos. Então, a agricultura passou a ser sobre escoar produtos para essas pessoas, e os nossos corpos viram lugares de rejeito, né? A gente, por exemplo, aqui, num lugar de agricultura familiar, você consegue um queijo local, um leite local, mas normalmente o gado leiteiro é alimentado com milho transgênico. Você consegue uma carne local, você consegue furar o supermercado, cortar os atravessadores, comprar direto do produtor. Mas esse produtor e o terreno dele, e os corpos deles e os nossos, todos já foram colonizados. A gente tem uma dificuldade muito grande de escapar da lógica que cria os territórios e os corpos humanos em plataforma de escoamento de produtos. E agora, junto com essa lógica, a gente tem também as corporações da informação, as grandes corporações tecnológicas, que vêm minerando dados de todo mundo, espionando todo mundo e usando algoritmos de engenharia comportamental para controlar o comportamento das pessoas, fazer as pessoas consumirem ainda mais, ficarem ainda mais pacatas e aceitarem ainda mais violência contra os seus corpos. É muito louco o testemunho disso tudo quando você tem uma visão um pouquinho mais sistêmica, né? Então, eu ainda prefiro comprar do produtor local, ainda prefiro ter uma casa que use a lenha como parte do combustível para se aquecer, melhor do que o gás. Eu prefiro ter uma resiliência de ter um fogão a lenha
para complementar o gás, mas isso poderia vir de sistemas. A nossa lenha, a nossa fibra, o nosso combustível poderia ser subproduto de sistemas florestais biodiversificados, sistemas agro-silvopastorismo, onde a produção alimentar, no que tange a proteína animal, vem de lugares saudáveis, né? Os animais herbívoros ruminantes, eles não deveriam comer grão, nem os animais de leite. Isso é uma desculpa, isso é uma colonização dessas indústrias contra as pessoas. Então, de certa forma, a culpa não é do agro, não. O agro é só um grande traficante de grandes corporações dos cartéis de drogas. Drogas de fertilizante, drogas petroquímicas, drogas farmacêuticas, drogas genéticas, drogas de informação. O agro é só um grande traficante, é só o dono de uma boca muito grande. Mas não é o responsável. A coisa é um pouquinho mais complicada, mais complexa do que isso. E enquanto a gente não aprende a analisar, enquanto a gente não aprende a entender a necessidade de criarmos sistemas que funcionam para a gente, para a saúde das pessoas, para a saúde dos territórios, para a saúde dos animais, a gente vai continuar tendo nossos corpos violentados para dar lucro para uns poucos. Aqui, ó. O milho de um lado, e aí o pessoal usa o glifosato, outros herbicidas para limpar, como eles dizem, na verdade é uma capina química, intoxica tudo. E aí aqui a gente tem, ó, aqui está o subproduto da mineração. Pacote de adubo químico, nitrogênio, e aí planta um pouquinho de milho, planta aqui um pouquinho de cebola, num solo que já estava contaminado com glifosato, que já tinha sido queimado por causa das acácias. E aí segue a loucura, ó. O feijão pro lado de cá, ali em cima vocês veem a madeira já armazenada para o inverno. A gente está no meio do verão, né? Hoje é o solstício de verão, então daqui 6 meses a gente já está no equinócio de inverno. As madeiras ali já colocadas para esperar, para secar. E é isso, ó. O que parece ali uma mata secundária é um resto de eucalipto. Em alguns lugares tem um resto de acácia. E é essa a situação, ó. Aonde a gente não consegue usar o trator para fazer monoculturas de ciclo curto, a gente vai na mão e faz monoculturas de ciclo um pouco mais longo. Interessante a lógica também das pessoas que têm feito, né? Muito tem se falado nas integrações de lavoura com pecuária. Pouco se fala que entre um ciclo produtivo e outro, a gente usa o glifosato. Então, seja para implementar a lavoura, ou seja para produzir os animais, a gente vai aumentando o nível de toxicidade, né? Sempre usando o químico e a gente consumindo o resquício desse químico no sistema alimentar. Mas algumas pessoas lucram bastante, né? São poucas, mas elas lucram bastante. O resto, a grande parte da população só se intoxica, adoece por intoxicação química que causa doenças neurológicas, causa câncer, causa doenças, distúrbios hormonais. Essa é a loucura, né? Aqui uma visão maior do talhão onde eu passei ali conversando com vocês, ó. Essa é a lógica, onde tem inclinação suficiente para o trator funcionar, produção monocultural de ciclo curto. Aonde não tem é o que vocês veem lá atrás, ó. Aonde o trator não entra, produção monocultural de ciclo longo. Acácia, eucalipto, pinos. Sobe, sobe. Aqui um exemplo, né, das madeiras secando. Eu tenho cachorros que têm identificação com Homem-Aranha. Bora, galera. Bora. Eu tenho uma identificação com isso aqui. Eu acho isso bonito, né? Tem uma estética aqui. São pessoas que se preparam para as estações do ano. São pessoas que não têm medo de trabalhar, sabem que é preciso trabalhar. É uma ordem de magnitude muito grande, mais fácil a gente conseguir
conscientizar essas pessoas da necessidade de fazer uma produção com ética ecológica, porque elas já estão acostumadas a trabalhar, do que convencer a grande maioria das pessoas que falam de ecologia, que falam de proteção da natureza, mas falam a partir dos ambientes urbanos, falam a partir de vidas que demandam das corporações a energia, os minérios, o tipo de tratamento de esgoto, o tipo de sistema alimentar que faz parte do problema. Aqui a violência é maior dessa questão de transformar tudo em commodity, fere mais a agricultura familiar, mas ela está mais predisposta ao trabalho que precisa para fazer de uma outra maneira. Ela é mais vítima, né? Ao passo que as pessoas que se beneficiam no agro, apesar de não passarem de grandes donos de bocas de quebrada de distribuição de drogas, eles têm uma destruição maior, se beneficiam mais, vivem numa outra classe social, vivem numa outra situação de ocupação territorial. Em torno de 50% do território produtivo brasileiro é ocupado por menos de 1% dos imóveis rurais, cada um deles com mais de 1.000 hectares cada um. Então, claro, é desproporcional. A culpa não é necessariamente do agro, mas ele se beneficia e muito de forma desproporcional com a maneira que as corporações usam o território, o corpo das pessoas, os bancos, tudo como sistema de escoamento para eles. Bonito, né? Mas tudo monocultura de eucalipto aí, ó. Lá de cá um pouquinho de mata secundária tentando chegar, mas a maior parte é eucalipto. O que é interessante a gente notar é que existe uma densidade muito grande, né? Uma propensão do clima aqui, que é sempre úmido, tem uma disponibilidade de umidade o ano inteiro. Então existe uma diversidade de plantas que tenta voltar, existe uma densidade de plantas, né? A floresta, mesmo a floresta secundária degradada, ela se fecha muito rápido. E se a gente compara essa pungência da sucessão que tenta voltar em forma de capoeirão e de mata secundária, e a gente compara isso com aquele milharal que a gente acabou de ver, a gente vê o tamanho da violência, né? Ou mesmo compara isso com uma floresta monocultural de eucalipto, de pinos ou de acácia, né? A mesma violência contra os ecossistemas, ela também é impingida contra os nossos corpos. Sobe. Vamos? Vem, Lu, vem.